Mas aproxima-se o fim do período de moratórias e os bancos retomarão a cobrança dos empréstimos. Em alguns países, como em Portugal, a dimensão das moratórias em percentagem do crédito e em valor absoluto pode mesmo resultar num crescimento preocupante do nível de crédito mal parado. Senhora Presidente do Mecanismo Único de Resolução, a União Bancária é um dos pilares de qualquer estratégia de recuperação económica da Europa. Os bancos europeus são vitais para apoiar as famílias e as empresas e para inverter o déficit de investimento e para ajudar a economia real a gerar riqueza e a criar empregos. Por um lado, o Fundo de Recuperação de 750 mil milhões de euros vai precisar de ser complementado com investimento privado, que vai precisar de financiamento bancário. Por outro lado, há uma responsabilidade moral de um setor que na área do euro encontra condições muito favoráveis por força da política do Banco Central Europeu. E para cumprirem esta sua missão, os bancos precisam de estabilidade. Estabilidade essa que o Mecanismo Único de Resolução pode e deve garantir. E por isso eu gostava de deixar duas perguntas muito concretas à Sra. Presidente. Em primeiro lugar, sobre as moratórias de crédito. Estas medidas foram fundamentais para apoiar as famílias e as empresas a enfrentar os tempos de incerteza e de confinamento da economia, mas aproxima-se o fim do período de moratórias e os bancos retomarão a cobrança dos empréstimos. Em alguns países, como em Portugal, a dimensão das moratórias em percentagem do crédito e em valor absoluto pode mesmo resultar num crescimento preocupante do nível de crédito mal parado. E, portanto, pergunto-lhe como vê as possíveis consequências do fim das moratórias no rácio de crédito mal parado nos bancos europeus. Em segundo lugar, sobre o nível de litigância dos bancos com o mecanismo. Quanto mais processos judiciais envolvem o mecanismo, mais custos estão envolvidos e os prazos estendem-se muitas vezes por meses ou anos. E num cenário de multiplicação de processos, o financiamento do próprio Fundo Único de Resolução, o único backstop da União Bancária, até conseguirmos decidir, como a Sra. Presidente bem dizia, sobre o EDIS, pode estar em causa. E, portanto, eu perguntava-lhe se nos pode dar uma perspectiva do nível de litigância e os números envolvidos neste momento. Muito obrigada. Thank you, Mrs. Pereira. I think on the topic of loan moratoria, and I would say with that the somehow protracted bankruptcy procedures, we are all very much aware that there will be more non-performing loans coming up. This is why, in particular, the single supervisory mechanism has put credit risk and really monitoring this on their agenda. And I think here supervisors are in the first line. We are watching this carefully. I'm constantly saying, the earlier you address it, the better you start to provision, the less pro-cyclical this will be, and it might really make the difference. But I think this is not so much a topic for us. Now, you linked it to the Single Resolution Fund and the backstop, and here I'm not sure whether I got your question entirely right, but let me repeat. The Single Resolution Fund and with this also the backstop only come into play if a bank is failing. They are not a tool that you can use in going concern. It's a tool to safeguard in case of a failure of a bank that we are able to implement our resolution strategy to avoid issues for financial stability and to safeguard taxpayers under certain conditions. So I think let's hope that banks are addressing non-performing loans upfront and we are not coming to a resolution scenario. I hope I addressed your question correctly. Mais concretamente sobre o nível de litigância dos bancos com o mecanismo, por ser algo preocupante se os números envolvidos forem significativos, e por isso é que lhe perguntava se nos podia dar uma perspectiva dos níveis de litigância e dos números de casos de bancos que estarão neste momento com que o Single Resolution Board enfrenta hoje em dia. Sorry that I misunderstood your question.
I think we have to see for the time being that the Single Resolution Board is engaged in litigation in basically two areas. The one is in the aftermath of the resolution of Banco Popular, that clearly a number of creditors and equity holders that lost money are challenging our assessment and therefore went to the European Court. This is ongoing and we'll have to see, but I think I'm confident of our decision. The second area of litigation is litigation indeed around the Single Resolution Fund. This started already in 2016 and has carried on. Now, there was one decision last year against the Single Resolution Board, where the court in its first chamber found it unlawful, came to the conclusion that the delegated regulation is unlawful in part. This has been appealed by the European Commission and us, and we are confident that the ECJ will follow our reasoning, but like always, we have to wait for this ruling. So there are quite a number of law cases, but I'm staying confident that this is just part of citizens and also banks' rights, and we will have to see in a totally new framework what the court will decide here.